Glória a Deus. Hoje estou com a oportunidade, da palavra que nós estamos aí ministrando nesse mês de janeiro, que é construindo o seu futuro com o Espírito Santo. Quem quer construir o futuro aí com o Espírito Santo? Meu Deus, se nós construirmos o nosso futuro com o Espírito Santo, não tem como dar errado. Não tem como. Você concorda com isso, querido? Em nome de Jesus, eu quero começar lendo um texto que está lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 57. 1 Coríntios 15, 57. Para a gente dar aqui introdução à nossa palavra. Que fala assim, olha, mas a graça de Deus, que nos dá vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Você crê nisso? É a graça de Deus, aleluia. Então, para nós construirmos algo em Deus, nós já aprendemos aqui, nas palavras que foram ministradas, que nós precisamos sonhar. Quem tem sonho aí? O Senhor quer realizar seu sonho. Depois do sonho que você sonhou, você precisa o quê? Apresentar diante do Senhor. Aí você ora. Foi a segunda palavra dessa série que nós estamos ministrando. A terceira palavra foi sobre, quem lembra qual foi a terceira palavra? Planejar. Se nós não planejarmos, se nós não nos organizarmos, nós não vamos saber aonde nós podemos chegar, sim ou não? Tem como você apontar, você lançar uma flecha sem ter um alvo? O que vai acontecer com essa flecha? Vai se perder. Então nós precisamos planejar. E nós aprendemos aqui sobre planejamento. Amém? Então nós precisamos o quê? Viver o novo ano de uma graça que eu li aqui em 1 Coríntios, que é a graça de Deus, mas também na direção certa, porque nós temos a oportunidade de começar e recomeçar com o maior professor, com o maior amigo, com aquele que nunca nos deixa, que é o Espírito Santo. Amém? Então, nós falamos aqui sobre planejar. Eu quero ler mais um texto aqui antes de eu entrar na palavra, que está lá em Filipenses 4:13. Eu acho que a maioria sabe esse texto de cor, não é mesmo? Como que fala esse texto, gente? Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo eu posso no Senhor que me fortalece. Amém? Então, nós sonhamos, nós oramos, planejamos, mas hoje eu quero falar algo que para nós, muitas vezes na nossa vida, no trabalho, na família, nas decisões que a gente precisa tomar, às vezes a gente tem medo, sabe do quê? De arriscar. Então você vai olhar para alguém aí do seu lado e falar assim, você precisa arriscar. Você vai entender o que eu quero dizer para você no texto que está lá em 2 Reis, no capítulo 7, 2 Reis, capítulo 7, versículo 3 e 4, que eu vou ler nesse momento. Aqui fala assim, olha, havia 4 leprosos junto à porta da cidade. Eles disseram uns aos outros, por que ficar aqui esperando a morte? Olha a pergunta que eles fizeram. Aonde que ele estava? Ele estava fora da cidade, assentado na porta. Amém? E eles eram o quê? Leprosos. Eles tinham uma dificuldade, eles tinham uma doença que naquele tempo não poderia chegar perto de ninguém. Eles eram isolados, eles eram ali afastados de todo mundo. E eles fizeram uma pergunta, nós vamos ficar esperando aqui para morrer? Quantas vezes, querido, nós estamos em situações que a gente tem medo de tomar uma decisão, só que se nós não tomarmos essa decisão, nós podemos morrer. Quantas vezes nós precisamos realmente, porque às vezes a gente ora ao Senhor para tomar uma decisão. Eu creio que todo mundo aqui ora, antes de tomar uma decisão, antes de fazer qualquer coisa, ora, vai aos pés do Senhor e depois que Ele dá a resposta você faz, Glória a Deus por isso. Mas aqui eles já estavam ali esperando a morte. E depois no texto continua, se resolvermos entrar na cidade, morreremos de fome. Olha a situação, se correr, o bicho pega. Se ficar, dá ruim também. Mas se ficarmos aqui, também morreremos. Meu Deus do céu, está entre a forca e a espada. Se eles entrarem, poderia morrer de fome. Se eles ficassem lá, poderia morrer. Mas aí ele continua.
Vamos, pois, ao acampamento dos arameus para nos render. Se eles nos pouparem, viveremos. Se nos matarem, morreremos. Olha a condição daquele pessoal. Meu Deus, qual seria a sua decisão? Se eles entrassem, poderia morrer. Se eles ficassem, morreria também. Se eles fossem lá no acampamento lá, se render, os arameus poderiam matar eles. Mas ele falou, olha, eu escolho viver. Eu fico imaginando aqui, falando, não, eu escolho viver. Mas vai viver, se você está falando que vai morrer, vai viver. Porque, queridos, muitas vezes o Senhor quer que nós, eu e você, tomemos a decisão. Se você tem orado, se você tem apresentado diante do Senhor, eu creio nisso, porque aconteceu isso na nossa vida, num momento da nossa vida, que nós orávamos, pedíamos uma direção ao Senhor. Senhor, faz, Senhor, é a hora, não é a hora, é agora, não é a hora. Até que o Senhor trouxe uma palavra e falou, falta uma decisão. Então, às vezes está orado, querido. Basta agora você perder o medo e dar o primeiro passo. Amém? Tem um pensador que ele disse uma frase que é a seguinte: existe o risco que você não pode jamais correr. E existe o risco que você não pode deixar de correr. E um dos riscos que nós não podemos deixar de correr, querido, é de mergulhar na presença do Senhor. Porque é Ele que tem a receita de todas as coisas. Amém? Olha só o que o Ayrton Senna falou. Vencer sem correr riscos é triunfar sem glória. Viveu na média. Viveu no meio. Viveu como, né? Sabe quando está tudo bom? Não, tá bom. Do jeito que eu estou vivendo, tá bom. Tá tudo bem. E você fica acomodado muitas vezes da maneira, porque não tem coragem de se arriscar, de se lançar. Poxa vida, como eu queria fazer tal coisa, queria, né, empreender, queria viajar, gostaria de fazer e não faz por medo. E aqui ele falou, não tem como, né, ter glória se você não se arriscar. Então, não existe muitas vezes, sim, né, projetos que você alcance sem riscos. Mas o Evangelho do Senhor, meu Deus do céu, você vai entender essa palavra aqui, querido. Vamos abrir aí em Atos, no capítulo 15, versículo 26. Olha só o que fala aí. Homens que têm o quê? Arriscado a vida, por causa do quê? Do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, essa palavra falou demais comigo, né? Esses dias que eu estava lendo, até falei para o Newton, né? Falei, meu Deus do céu, como que Deus é maravilhoso. Tem uma frase que fala assim, olha, recuse-se a ficar para trás. Sabe por quê, querido? Porque muitas vezes nós estamos esperando de alguém, mas somos nós que precisamos prosseguir. Nós não podemos ficar para trás. Nós precisamos prosseguir para o alto. Quantas pessoas você já conheceu? Você que já está na caminhada um tempo, ou mesmo com pouco tempo que você está, que hoje você conhece a pessoa, mas hoje ela não está mais nos caminhos de Cristo. Você conhece alguém? Ficou aonde? O que ela vai ter que fazer para continuar agora a caminhada? Vai ter que começar tudo de novo. Sim ou não? Então, eu creio hoje que é melhor nós permanecermos, perseverarmos, animarmos, nos motivarmos para alcançar o melhor que Deus tem para nós. Amém? Amém, queridos? Então, a questão sobre correr risco, né? Tomar esses riscos, na palavra que eu quero ministrar para você hoje, é que esses riscos, eles também precisam ser calculados. Claro que você não vai entrar aí, né, em algum lugar sem saber o que vai acontecer no escuro, não. Por quê? Por que existe o planejamento? Porque no planejamento você também vai planejar os riscos que você pode correr, com os resultados positivos ou negativos que você vai ter. Sim ou não? Quem está me entendendo aí? Fala amém. Então, a Bíblia, ela é maravilhosa, ela nos traz esses exemplos, ela nos traz essa direção, assim como esses leprosos, que nós vamos falar muito deles aqui nessa noite, mas eu quero dizer para você que
todo vitorioso e guerreiro correu algum risco. Será que Jesus correu risco? Por que ele correu risco? Para que eu e você estivéssemos aqui hoje, amém? Mas hoje você vai aprender, você aprendeu a planejar, agora hoje você vai aprender a correr riscos de forma segura, Daniel. Quem está me entendendo aí? Então vamos começar a palavra agora? Já que deu a introdução, né? Glória a Deus, aleluia, está animado. Então, quando você estabelece o seu plano de ação, depois, se você quiser a palavra do planejamento, gente, você esqueceu, não anotou, eu trago para você, tá bom? Manda o seu e-mail que eu te mando ela. Então, se você já tem tudo planejado, você tem um plano de ação, então para agora correr risco com segurança, eu vou te dar algumas receitas, porque o reino de Deus, ele é conquistado por esforço, e é por corajosos. A minha Bíblia fala que os covardes não herdarão o reino de Deus. Não quero te passar medo não, mas nós precisamos, né? Nós precisamos ter atitude de filhos de Deus. Amém, queridos? Então, quando você estabelecer o seu plano de ação para correr risco com segurança, primeira coisa, comece com uma firme atitude de fé. Olha para alguém aí com cara de profeta, olha bem no fundo do zoinho dele e pergunta assim: você tem fé? Meu Deus. Eu quero ler com você aqui em 2 Reis, no capítulo 7, no versículo 1, que você vai ver aqui um profeta que foi ali cheio de fé, que foi Eliseu. 7, versículo 1, fala assim: então disse Eliseu, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, a estas horas mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha, por um ciclo de 2 de cevada, por um ciclo à porta de Samaria. Olha só, nesse momento aqui, o povo naquele tempo estava passando por uma grande dificuldade. Estava passando fome mesmo. O próprio exército do Senhor estava ali sem saída. E Eliseu chega lá e ele dá uma palavra, né, conforme aqui o Senhor ouvia agora a palavra, porque o Senhor está falando que amanhã, nessa mesma hora, Ele vai dar aí uma provisão que você nunca viu, que você nunca imaginou, que você nunca sonhou. Vai ouvindo essa história. Então, ele está falando aqui sobre correr esse risco. Que risco que é? O risco da fé. O que Hebreus 11:1 fala? Ora, a fé é o quê? A certeza das coisas que se esperam, sim ou não? A convicção daquilo que você não está vendo. Então, se você não está vendo, se você não recebeu, se você ainda não está ali participando do milagre, como você vai ter fé? Você vai ter que arriscar essa fé. Senhor, então eu vou colocar o pé no mar e o mar vai abrir. O que aconteceu com o mar? O mar abriu. E eu te pergunto, o que na sua vida você precisa tomar uma decisão? O que na sua vida você precisa arriscar? O que na sua vida você precisa mudar para que Deus possa abrir o mar na sua vida? Aqui muitas vezes nós recebemos essa palavra, falou: olha, creia que vai acontecer. E naquele momento, naquele mover, a gente até fica, né, fica esperançoso, vai acontecer, mas vai passando os dias, vai passando os meses, Senhor, não aconteceu, pastor, não aconteceu, olha, não dá mais, eu vou ter que fazer do meu jeito, e a gente começa a desistir, mas nós somos um povo que crê, amém? Nós somos um povo que crê para ver, nós não podemos pegar primeiro para poder crer, mas nós cremos para depois ver. João 20, 29, quando Jesus, né, ele vai dar uma palavra lá que fala: disse-lhe Jesus, porque me viste, creste? Só porque viu? Aí ele continua: bem-aventurados que não, mas creram. Qual que é a palavra que o Senhor tem ministrado no seu coração? Qual é a palavra que o Senhor te entregou? O que a Bíblia tem ministrado no seu coração? Querido, creia, tenha fé. Não coloque a dúvida, porque onde há dúvida, anula a fé. O Senhor te prometeu, Ele vai cumprir.
Ele vai cumprir. Ele nos prometeu as nações por herança, então Ele vai cumprir. Ele nos prometeu que nós comeríamos o melhor dessa terra, Ele vai cumprir. Pastora, mas você não está vendo? Olha o governo, o combustível, olha tanta coisa, não está dando mais. Querido, mas a palavra, ela é clara. Porque o justo viverá. Você tem fé? O Senhor está falando hoje para você. Ouve a palavra do Senhor amanhã nessa mesma hora. Precisa de cura? Precisa de restauração? Precisa de milagre financeiro? Milagre na tua casa? Na tua família? Tenha fé. Arrisca. Não vai te custar nada. O não você já tem. Mas você não está pedindo para homem. Você está pedindo para aquele que é o Todo-Poderoso. Aquele que não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Pelo contrário, Ele cumpre o que Ele diz. Muitas vezes nós dizemos e não cumprimos. Sim ou não? Mas Deus, Ele cumpre. Amém? Então, quando você, querido, estabelecer o seu plano de ação, aonde você quer chegar? Quem você é em Cristo Jesus? Qual a sua meta? O que você quer conquistar? Pastor, eu quero conquistar minha família para Jesus. Eu quero que a minha casa seja restaurada. Eu quero a cura. Pastor, olha, eu quero um ministério. Queridos, Deus, Ele quer te entregar. Mas nós precisamos ter fé. Então, você precisa ir planejar, saber onde você quer chegar. Quando isso acontecer, para você correr um risco com segurança, primeiro eu falei de fé. Segunda coisa, muito, mas muito importante. Fala assim comigo, eu preciso ignorar os contrários, os céticos de plantão. Você conhece alguém assim? Você chega lá todo animado, fala, não, agora eu vou fazer isso. Ai, cara, sério? Não vai dar certo. Não. Você já conheceu alguém assim? Não vai dar certo, você não vai conseguir. Precisa disso, precisa daquilo. Sim ou não? Quem conhece? Eu já conheci muito, gente. Se eu fosse ouvir esse povo aqui de plantão, Jesus amado, não estava nem aqui hoje. Mas eu quero compartilhar aqui com você que está lá em Reis. Eliseu, ele falou uma palavra que Deus tinha prometido. Amém? Então precisa de fé. No versículo 2, veio um incircunciso, enviado Satanás. Quem já teve aí na sua vida um incircunciso aí? Aqui apareceu um. Versículo 2 ele fala, porém o capitão, de cujo braço o rei se apoiava, olha aqui, a posição que esse homem estava. Quem estava confiando nesse homem? O rei. Olha isso. Porém o capitão, a cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus, ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? Olha a dúvida, olha a incredulidade, olha a boca de Satanás aqui ministrando ali. Ainda pode acontecer isso? Quantas vezes, querido, tem acontecido isso na minha vida, na sua vida? Mas você não pode, você não vai, você não consegue. Olha a sua vida, olha o que você já passou, olha como você está sofrendo, olha como você está doente, olha o que fizeram com você, olha o que está acontecendo. Deus é tão bom assim? Será que Ele vai fazer mesmo? Ele vai fazer, querido. Permaneça, continue, persevere, não desista, continue, porque Ele é fiel para cumprir. O que eu preciso fazer? Eu preciso mergulhar nele, eu preciso orar, eu preciso jejuar, eu preciso ouvir a palavra, eu preciso congregar, eu preciso entender que eu preciso de Deus e não é o contrário. E aqui ele falou, olha, nem se Deus fizesse janelas no céu, como queria cair essa riqueza toda, esse alimento todo para esse povo? Você não está vendo, tem gente morrendo. Você não viu o que aconteceu? Mas o profeta continua. Disse o profeta, eis que tu o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Olha aqui a autoridade. Querido, quando acontecer isso na sua vida, fala, olha, ainda que você não creia, vai acontecer, porque eu creio, porque o Senhor falou, e eu sou filho do Deus vivo. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Você está repreendido. Sabia que a gente tem que ter coragem de repreender o povo, Carlos? Tem que ter coragem. Fala, não, Carlos, você acha? Você vai ter que ir embora mesmo, Carlos.
O Carlos recebeu a palavra, né, Carlos? E Deus tem derramado bênção sobre esse menino, esse jovem. Meu Deus do céu. A varoa vai ser abençoada, né, Carlos? Amém, queridos? Se você acreditar na boca de Satanás que tem profetizado mentira na tua vida, você não vai conseguir. Mas se você crer naquilo que Deus prometeu, isso vai cumprir. Amém? Eliseu aqui, ele não deixou se intimidar pelas provas, pelas lutas, pela circunstância, pela tempestade, por aquilo que estava acontecendo, mas ele entregou uma sentença, uma consequência. Aqui a palavra fala que ele escarneceu do homem de Deus, aquele homem ali. Mas Eliseu falou: não, eu não aceito. Eu não aceito. Então, querido, tenha coragem. Eu não aceito. Arreda-te de mim, Satanás. Sai da minha casa, sai da minha família, sai de tudo, porque Deus prometeu que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E embora tudo aconteça, eu continuarei firme. Amém? Quem está me entendendo aí? Havia ali, o primeiro texto, né? O primeiro texto que eu li lá dos leprosos, né, tinha quantos leprosos lá na porta da cidade? 4. E eles fizeram uma pergunta. Eles fizeram uma pergunta para os outros. Por que estamos esperando a morte aqui? E eu pergunto para você, por quê que você ainda não está fluindo naquilo que Deus colocou na tua mão? Por quê que você ainda não está vivendo o melhor de Deus? Por quê que você ainda não recebeu aquilo que você estava esperando? Querido, eu quero te dizer, tenha fé. Volta lá nos sonhos que foram enterrados, volta lá nos projetos que você desistiu, volta aonde você parou. Deus, Ele quer te usar. Deus, Ele quer te abençoar. Deus, Ele quer te levantar. Deus, Ele tem grandes coisas para você. Não importa com as pessoas que te magoaram. Não importa com o incircunciso que como esse daqui falou: olha, não vai acontecer não. Só se acontecer aí, a janela no céu. Não, querido, deixa isso para lá. Jesus está voltando, gente. Jesus está voltando. Hoje a gente estava vendo uma matéria falando aí sobre o chip. Você viu, cunhado? Um mega empresário ali, eu não lembro o nome é americano aí, ele já está construindo já, implantando já. Hoje custa mais ou menos, estava lá 52 mil, né, em reais, 10 mil não sei quantos dólares. E já está, que diz que o chip, ele vai ser implantado, que a pessoa, a memória, o cérebro dela vai atender celular, vai ver no computador. Só que ele precisa estar com chip para poder comprar, para poder pagar, já está sendo produzido. Aí eles têm aí a estimativa, né, para cada ano, né, aumentando aí, 2024, acho que tem um implantado, 2000, né, e assim vai sucessivamente. Querido, Jesus está voltando. Nós precisamos estar preparados, senão nós vamos ser marcados por este mundo, marcados pela tragédia desse mundo, achando que nós não somos nada, que nós não somos ninguém, mas nós somos filhos do Todo-Poderoso, e Ele é Rei e dono de todas as coisas. Aleluia, glória a Deus, queridos. Então não ouça essas pessoas. Começar a falar muito, faz igual o menino, põe a mão no ouvido e começa a gritar. Não ouça, manda embora. Amém? Quando, querido, você traçar o seu plano, o seu projeto, souber aonde você quer chegar, entenda uma coisa, para correr risco com segurança. Em terceiro lugar, rejeita todo espírito, fala comigo assim, de acomodação. Sabia que muitas coisas não acontecem na nossa vida porque a gente fica procrastinando? Deixando para depois, acomodado. Não, tá bom, essa goteira só está caindo quando chove em cima da minha cama, né? Deixa só quando chove, não precisa. Queridos, muitas vezes nós estamos acomodados, tanto fisicamente quanto espiritualmente, e nós queremos que Deus faça. Mas Deus, olha, rejeita todo espírito de acomodação. Vamos lá para 2 Reis, no capítulo 7, no versículo 4, na primeira parte, eles falaram assim, olha, se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade, morreremos lá. Olha isso. Mas se ficarmos aqui, também morreremos. Se for para morrer lá, eu fico aqui, não vou ter que andar, não vou ter que passar calor, vou suar, sim ou não? Acomodado.
lado, mas eles não deixaram que a acomodação ficasse. Eram leprosos, eram doentes, eram rejeitados, ele não poderia estar perto de ninguém, querido, mas você é filho do rei, você é escolhido pelo nosso Deus Todo-Poderoso, nós estamos aqui porque Ele nos chamou, nós estamos aqui porque Ele tem bênçãos para nós. Mas o medo, ele pode matar você antes que a morte chegue. Entenda bem, o medo pode matar você até mesmo antes de você morrer. Ficou com medo, parou. Ah não, vou ficar aqui, tá tudo bem, tá tudo bom. Mas o Senhor quer que a gente saia dessa acomodação, senão nós morreremos. Às vezes nós estamos vendo pessoas caminhando lá na frente, fala, poxa vida, mas por que não sou eu? Por que não me fizeram? Por que não me puseram? Por que não me chamaram? Por que não me reconheceram? Querido, vai você. Se ficarmos aqui, morreremos. Se formos, morreremos. Mas eu creio na vida. Eu creio no poder de Deus, eu creio na manifestação da glória de Deus, então eu vou, não importa aquilo que eu vou encontrar, eu não quero saber, eu não quero entender, mas o meu Deus, Ele sabe, Ele entende, e Ele me colocou aqui, para que esse processo aconteça, e eu venha receber o melhor de Deus. Amém, querido? Então rejeita, olha para alguém aí e fala, rejeita, meu irmão, toda acomodação, aleluia. Então, querido, estabeleça planos. Eu quero bater nessa tecla, que o Senhor tem falado ao meu coração nesses dias. Então, para correr risco, primeiro, tenha fé. Amém? Glória a Deus. Em segundo lugar, manda embora aqueles que são contrários, que têm palavra contrária, aqueles que não acreditam, manda embora. Jesus mandou embora. Jesus, quando foi orar com a filha de Jairo, o que ele falou? Não, olha, daqui para fora. Porque para o milagre acontecer é só quem acredita. É só para quem acredita. Quem crê aqui em nome de Jesus? Terceiro lugar, querido, saia dessa acomodação, dessa apatia espiritual. Nós vamos viver, estamos vivendo, eu creio, em nome de Jesus, o melhor tempo da nossa vida nessa terra. Então, pastora, mas você não sabe da minha história. Querido, eu sei que Deus pode curar, Deus pode fazer infinitamente mais. Não fica se vitimizando todo dia não, eu sei que passa por dor, precisa, tu chora se for preciso, querido, mas sacode a poeira e continua. O Senhor tem muito mais para nós. Amém? Quando você estabeleceu o seu plano de ação, para correr risco com segurança, em quarto lugar, fala assim comigo, eu preciso avaliar todas as possibilidades de risco. Amém? Você também não vai fazendo as coisas de qualquer jeito não. As coisas do Senhor, do meu Deus, são organizadas. Não é bagunçado não. Amém? Nós somos filhos do rei, vamos aprender isso hoje. Olha lá no versículo que a gente estava lendo, o 4, a segunda parte. Né? Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vejamos, pois, agora, e demos conosco no arraial dos Círios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, já ia morrer mesmo, né? Morreremos. Olha o que aconteceu aqui. Entre a fatalidade da morte, o que eles escolheram? Eles escolheram arriscar na probabilidade da vida. Qual que é a probabilidade de você dar certo, querido? Fala comigo assim, 100%. 100%, né, pastor Sônia? 100%. Deus, Ele está conosco, querido. Amém? Glória a Deus. Quem crê aí, fala amém? Você consegue ver essa água aqui nesse copo? Consegue? Consegue ver? Para você, esse copo está meio vazio ou meio cheio? Está vendo que tem duas visões? Porque tem gente que pode olhar, está com sede e falar, cara, esse copo está meio cheio. Sim ou não, gente? Quem está entendendo? Outros vão olhar, meio vazio, não vai dar. Sim ou não? Tudo depende da maneira que você olha.
Eu escolho crer que está cheio. Amém? Glória a Deus. Abra aí comigo no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 16. Efésios, capítulo 5, versículo 16. Põe na outra versão para mim. NVI, essa. Olha lá. Aproveitando ao máximo o quê? Cada oportunidade. Por quê? O que a gente precisa fazer? Aproveitar as oportunidades, querido. O que isso fala? De arriscar. De arriscar. De pôr o pé. O mar abre. O que eu preciso ter? Primeiro, fé. Não dá ouvido para os opositores. Sim ou não, gente? Depois, sair da acomodação. Faça alguma coisa. Levanta. Ora. Fica só esperando. Ai, ora por mim, ora por mim. Não, querido. Pega no chifre desse boi. Mostra quem manda. Porque Ele é o meu Pai. Ele é o dono de todas as coisas. Quem está me entendendo aí? Então, avalie as possibilidades, mas arrisca. Porque entre a fatalidade de morrer do jeito que eu preciso ter a probabilidade de viver como Deus quer que eu viva. E como que Deus quer que você viva? De maneira, qualquer jeito? Como que é? Da melhor forma. Amém, gente? Quem está me entendendo aí em nome de Jesus? Então, o próximo aqui, quando você estabelecer o seu plano, para você arriscar com segurança, fala assim comigo: eu preciso confiar sempre na intervenção divina, na intervenção daquele que é todo poderoso. Amém? O que aconteceu lá com os leprosos? Eles estavam lá no portão da cidade, passando fome, passando necessidade, frio, no sol, na chuva. E falou: olha, não dá mais, nós vamos morrer. Vamos levantar daqui, porque se for para cá vai morrer, para lá vai morrer, mas lá tem uma possibilidade. Então eu vou crer na possibilidade, eu vou crer na vida, eu vou crer naquilo que Deus tem para mim. Eu não vou continuar onde eu estou, porque o meu Deus prometeu, então Ele vai cumprir. Claro, querido, que eu preciso, ali tem os sis, os porquês, as vírgulas na Bíblia que fala sobre obediência, sobre fidelidade, sobre cumprir os mandamentos, sobre realmente viver a palavra de Deus em santidade. Mas aqui, nessa história que nós estamos lendo aqui, eles tiveram ali uma atitude. Fala assim comigo, eles tiveram uma atitude. Eu preciso ter atitude. Sim ou não? E crer que Ele pode fazer. Quem crê que Ele pode fazer? Claro que você não vai fazer loucura, né, gente? Você não vai lá no mais alto prédio, né, aqui da cidade, e falar: Jesus está comigo, e bau, lá do 19º andar. Você vai fazer isso? Não vai, né, querida? Esse risco aí também, aí não... Mas aqui eles se arriscaram. E lá no versículo 5, olha o que aconteceu com eles. Levantaram-se ao anoitecer para se dirigirem ao arraial dos Círios. E tendo chegado à entrada do arraial, eis que lá não havia ninguém. Versículo 6. Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Círios ruídos de carro, de cavalo, ruído de um grande exército, de maneira que eles disseram uns para os outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Pelo que se levantaram e, fugindo ao anoitecer, deixaram as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvar as suas vidas. Olha o que Deus fez, gente. 4 leprosos, imagina a cena, andando lá para a cidade, com medo, roupa tudo rasgada, suja, eles não podiam fazer, né? Chegando lá, o que Deus faz aquele povo ouvir? Um grande barulho. Eles pisavam, eles pisavam e era o exército. E eles pisavam e era o barulho. E quando chegaram lá na cidade, o que tinha lá na cidade? Ninguém. Eu quero dizer para você que Deus vai fazer uma confusão no arraial aí dos inimigos, no arraial dos adversários, no arraial daqueles que estão muitas vezes desejando o seu próprio mal. E Ele vai fazer essa confusão para te abençoar. Amém? Ele faz o impossível.
E se o impossível não existir, Jéssica, Ele cria até o que não existe para abençoar a sua vida. Pastor, o que eu preciso fazer? Creia, querido. Você não pediu? Você não orou? Você não sonhou? Está planejando? Quer alcançar? Então, creia que Ele vai fazer. Arrisca que vai dar certo. Quem está me entendendo aí? Jesus, fala glória a Deus, senão o pastor não vai deixar mais eu ministrar a palavra aqui. Amém? Quem está me entendendo aí? Então, querido, vamos aí fazer os nossos planos sim, mas crendo que Ele pode fazer. Por quê? Para correr risco com segurança. Além de tudo que eu falei, você precisa crer que o teu dia das boas novas vai chegar. Sabe aquela notícia que o tempo de cantar chegou? Chegou. Em nome de Jesus, chegou. Só o pastor Sonir recebeu, o pastor Sonir recebe aí em nome de Jesus. Muito bem. O tempo de cantar chegou, amém? Glória a Deus. Então vamos continuar no texto para ver o que aconteceu com aqueles rapazinhos lá que creram no poder de Deus. Vamos lá para o versículo 8. Chegando, pois, aqueles, o quê? Leprosos. A entrada do arraial, entraram numa tenda. E o que eles fizeram? Comeram e beberam e tomaram dali prata, ouro, vestes e se foram. E esconderam e voltaram e entraram em outra tenda e dali também tomaram alguma coisa e se esconderam. Meu Deus do céu. Com os olhos naturais, querido, você não está vendo, mas Ele está agindo, Ele está operando, Ele está trabalhando, Ele está operando o milagre dEle. Não tinha nem expectativa de vida, ia morrer. O que aconteceu? Comeu, bebeu, vestiu roupa nova. Tomara que eles tenham tomado banho, né, gente? Porque eu não consigo, né, pastora Joana? Não consigo. Né, esse negócio de trocar de roupa, tudo sujo, Deus me livre. Né? Então, ouro, prata, pedras preciosas, e foram lá e juntaram aquele monte, e foram lá fora e guardaram dentro do buraco. Eu imagino que o buraco era muito fundo, e voltaram e pegaram de novo. Meu Deus do céu. O Senhor, Ele quer te abençoar, querido. Mas não é com duas tendas não, Ele quer te abençoar com a eternidade, com a herança do Deus Todo-Poderoso, com a salvação, com a restauração em todas as áreas da sua vida, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Então, olha só, eles contemplaram ali com os olhos, né, físicos dele, aquilo que eles imaginaram lá no espiritual. O que você está gerando no espiritual? O que você quer ver? É essa a pergunta. O que você quer ver? Ah, pastor, eu quero ver o meu marido transformado. Pensa num cavalo, pastor. Deus que me livre, é só coisa. Olha, é um absurdo, esse homem não presta. Começa a gerar. Que homem abençoado. Tão amoroso. Pastor, eu vou estar mentindo. Não, querido, você está plantando ali num solo fértil, o solo da fé. Amém? Pastor, mas minha conta está vermelha, eu não sei de onde tirar, eu não tenho, querido, começa, Deus, o Senhor faz um milagre, Senhor, coloca lá, Senhor, o Senhor é poderoso para fazer, eu não sei de onde Ele vai tirar, eu não sei quem que Ele vai usar, mas Ele vai fazer. Eu vou pregar essa palavra lá em Barretos, eu acho que o povo vai receber mais a palavra, tem que ir lá. Quem está me entendendo aí em nome de Jesus? Amém, queridos? Então receba o melhor de Deus, acredite, não vamos mais viver uma vida medíocre, mas vamos viver uma vida com 100% daquilo que Deus tem para nós. Jesus está voltando, o que você vai fazer a respeito? Vai continuar do jeito que está? Eu não quero continuar do jeito que eu estou, de jeito nenhum, eu não quero. Eu até falei para o Nilton, falei, meu bem, me leva contigo, ele não quer levar, viu, cunhado? Ele que não quer, você viu, né? Eu quero mais. Eu quero mais. Quem quer mais aí em nome de Jesus? Eu não sei o que você quer mais, querido, mas se você crer, Deus vai te dar. Então, quando você estabelece aí para correr risco com segurança, entenda que você recebe. Primeiro, para celebrar. Primeiro, para glorificar. Primeiro, para dar graças ao Senhor. E depois, fala assim, olha para alguém aí com uma cara bem feliz. Vai falar, agora é repartir. Tá achando que é só enfiar no buraco? Cida, tu tá querendo esconder, Cida.
Vamos lá, queridos. 2 Reis, capítulo 7, versículo 9. Olha o que os meninos fez. Então disseram uns para os outros. Olha a consideração deles. Já estava rico. Cavalo, camelo, ouro, prata, comida, tenda. Meu Deus do céu, estava tudo bom. Casa, piscina, carro do ano, né, e tal. Meu Deus. Então disseram uns para os outros, não fazemos bem. Esse dia é dia de boas novas. Esse dia é dia de boas novas na sua vida. Em nome de Jesus, eu declaro tudo acontecendo na sua vida, todas as portas abertas, tudo que estava destravado. Escuta o barulho da corrente caindo, porque é o meu Deus que está arrebentando tudo que estava travado na sua vida hoje, em nome de Jesus. Quem crê em nome de Jesus? E nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpado. Olha só. Meu Deus do céu, não, mas nós vamos ficar calados. Tem tudo isso aqui, o povo está lá passando fome. E nós vamos ficar calados. Aí, ponto e vírgula, ele fala, agora, pois, vamos e anunciemos a casa de quem? A casa do rei. Eu quero dizer para você, a bênção vai ser tão grande na sua vida, tão grande na sua casa, tão grande na sua família, que você vai sair anunciando, ei, seja abençoado, toma aqui, reparte aqui, abençoa ali. Quem está me entendendo aí em nome de Jesus? Porque é melhor dar do que? É melhor dar do que? Porque quem dá, querida, a palavra de Deus fala, aquele que dá a um dos meus pequeninos, a mim está dando. É a palavra do Senhor. Amém? Então você vai ser, querido, você vai receber como o rei aqui de Samaria. Ele teve dificuldade de acreditar, sabia, pastor Soninho? Os leprosos chegou lá, tudo cheio de ouro, cheio de joia, cheio de coisa, tudo com a barriga meio grande, estava meio magro, né? Ficou com aquele bujãozinho assim na barriga, chegou lá, falando para o rei o que estava acontecendo. Vamos lá para o versículo 10. Você vai entender a história. Eles falaram assim, olha, vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade, porque nem os porteiros não queriam deixar eles entrar, olha isso. E eles anunciaram dizendo, fomos ao arraial dos Círios, e eis que lá não havia ninguém, voz de ninguém, mas somente cavalos, jumentos atados e as tendas como estavam. Então os porteiros gritaram e fizeram anunciar a nova no interior da casa do rei. Olha o desespero. A fome que aquele povo estava. Imagina o soldado deixando a porta lá sem ninguém, correndo lá. Ó rei, olha isso, escuta isso. Levantou-se o rei de noite e disse a seus servos, agora eu vos direi o que é que os sírios nos fizeram. Ah, meu filho, tudo isso aí não tem ninguém. Ah, eu vou te falar. Eu vou te falar o que eles fizeram. Às vezes, querido, vai chegar a gente desse jeito. Ah, eu vou te falar. A bênção quando vem grande desse jeito é porque de trás tem alguém para te dar a rasteira. Quem já teve alguém assim falando na tua orelha? Eu quero dizer para você que essa pessoa, ela precisa se converter em nome de Jesus. E o rei falou isso. Falou, sabe o que eles fizeram? Bem sabem que estamos enfaimados. Por isso saíram do arraial, olha só. A esconder-se pelo campo, dizendo, quando saírem da cidade. Olha só, ele planejando para os sírios. Não, ó, sabe o que eles fizeram? Não tem nada disso não. Esses leprosos, nós deixamos eles para fora da cidade. Agora eles querem entrar para dentro aqui. Entrar para dentro é difícil, né, gente? Mas entrar, e eles estão querendo nos enganar porque eles estão chateados. Eles estão nos enganando. E quando a gente sair para ir lá nesse arraial da cidade, então nos tomaremos vivos e entraremos nela. Olha o versículo 13. Então, um dos seus servos respondeu e disse, tomem-se, pois, 5 dos cavalos que ainda restam na cidade, pois toda a multidão de Israel que ficou aqui de resto, terá a mesma sorte da multidão dos israelitas que já pereceram. Enviemos homens e vejamos. O que ele falou? Falou, não, pode ir morrer, vai morrer, eu não acredito nisso não.
Ah, que Deus vai salvar? Não acredito nisso não. Que Deus vai me prosperar? Não, não acredito nisso não. Que Deus vai restaurar a minha vida, a minha casa, o meu casamento? Não, não acredito nisso não. A coisa quando vem boa demais, gente, pode saber. Quando você, já viu aquela coisa? Quando você ri demais é porque no outro dia você vai chorar? Antigamente o povo falava isso. Meu Deus do céu, eu ficava preocupada. Quase que eu não ria, Carlos. Meu Deus do céu, preocupada. Se eu ri demais o negócio... Queridos, creia que vai acontecer. Deus é poderoso na tua vida, Deus é poderoso na tua casa. E Ele te trouxe aqui, porque Ele tem um projeto que homem nenhum vai poder anular na tua vida. Em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá. Então Israel versículo 14. Tomaram, pois, 2 carros com cavalos, e o rei enviou os homens após o exército dos sírios, dizendo: ide e vede, vai quietinho, senão você vai morrer. Versículo 15, foram após eles até o Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio de vestes, de armas, que os sírios, na sua pressa, tinham lançado fora. Voltaram os mensageiros e o anunciaram ao rei. Querido, quando Deus estabelece, não duvida. Olha para alguém aí, faz aquele dedinho de profeta, faz cara de profeta, vai. Fala assim, não duvida. Olha para o outro lado, chama alguém e fala assim, não duvida. O meu Deus, Ele é poderoso e Ele pode mudar qualquer situação. Querido, apenas celebra, agradeça. Pastora, mas não aconteceu. Glória a Deus, eu sou curado, eu sou sarado. Glória a Deus, eu sou a pessoa mais abençoada dessa terra. Glória a Deus. Começa a agradecer, querido. Começa a agradecer. Eu não sei o que você tem pedido para o Senhor. O Senhor, obrigado, Pai. O Mateus está orando, né, Mateus? Obrigada pela varoa, né? Começa a agradecer, Mateus. O milagre vai acontecer. Não sei se os soldados aqui vai, né? Mas vai acontecer, Mateus, vai acontecer. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Creia, celebre, tenha um coração doador, queira repartir. Às vezes a gente, não, isso não dá nem para mim. Já pensou se a viúva tivesse falado para Elias, fala, não, eu não tem jeito não. O que a viúva fez? Falou, Elias pediu lá, pega o que você tem lá, faz um bolo e traz para mim. Falou, mas se eu vou, a última porção que eu tenho, e eu e meu filho vamos morrer. O que a viúva fez? Foi lá, fez o bolo bonitinho, né? Tipo a dona Dina fazendo aqueles negócios gostosos lá e tal. E levou lá para o... O que aconteceu com ela, querido? Ela foi tão próspera, que ela não precisou mais trabalhar a vida dela inteira. Ela era viúva naquele tempo e naquela terra até hoje. Viúva não tem valor, mas ela e o filho dela foram sustentados. Quem está me entendendo aí em nome de Jesus? Então, para correr risco com segurança, o 8º ponto, estou quase terminando, calma aí, eu estou no meu horário, tá bom? Então fala comigo assim, eu preciso crer que as promessas vão se cumprir. Quem crê em nome de Jesus? Às vezes essa promessa que Deus fez não vai ser do jeito que você quer, mas do jeito que Ele preparou. Amém? Olha lá no versículo 16. Então, saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios. E assim, olha isso, se vendia 1 alqueire de flor de farinha por 1 siclo e 2 de cevada por 1 siclo, segundo a palavra do Senhor. Ou seja, eles pegaram para eles, abasteceram a despensa da casa deles, depositaram no banco para passar Pix, né? Porque você precisa de dinheiro no banco para passar Pix. Depois de tudo isso, pegaram o que sobrou e começaram a vender para fazer a renda para o mês que vem, para o ano que vem. Olha isso, pastor Sonir. Meu Deus do céu. Querido, nós precisamos crer nas promessas do Senhor. Quem tem promessa aqui, levanta a mão. Não, mas só quem tem promessa, levanta a mão. Querido, Deus vai cumprir, persevera, creia, permaneça, tenha uma atitude de fé, não tenha medo. Deus está operando as nossas vidas. Amém? 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20. 2 Coríntios 1, 20. Que diz assim, porque quantas são as promessas de Deus, olha isso, Adalto, tantas tem nele o sim,
Porquanto também por ele quem, querido? Pelo pastor Nilton? Pela tua mãe, pelo teu pai, por quem? Por ele é o amém, para a glória de Deus. Por intermédio de quem? Fala assim, de mim. Porque o nome dele vai ser glorificado através da sua vida, através do seu testemunho, através da sua história. Está escrito, por nosso intermédio. Aleluia, glória a Deus. Então Deus ele quer fazer, Deus ele tem para fazer, Deus ele preparou para fazer, ele abriu as comportas, ele mandou os Círios embora, ele mandou o inimigo embora, entra e possui. Quem já recebeu um presente, mas sabe aquele pacotão bonito, que você só agradece só pela caixa? Nossa, que presente bonito! Aí você guardou aquela caixa lá dentro do seu guarda-roupa, nunca abriu. Quem já fez isso? Nunca abriu, nunca teve nem curiosidade de saber o que tinha dentro. Está vendo? Deus ele tem tantas bênçãos, querido. Tantas bênçãos. Abre a caixa. Abre a caixa. Está tudo aqui. Aleluia. Glória a Deus. Então vamos lá. Para correr riscos com segurança, essa aqui é para tirar o pica-pau do oco. Fala para alguém, não, mas faz cara, sabe assim, de bravo? Frange aqui assim, sabe? Eu tenho facilidade, né, Merle? Aqui, né? Ó, frange a testa e fala assim, cuidado, para não seguir assessoria de pessoas erradas. Fala, cuidado com quem você está pedindo conselho. Cuidado com quem você está andando. Olha lá. Vamos lá para o versículo 17. Olha isso aqui, queridos. Dera o rei a guarda da porta ao capitão, em cujo braço se apoiara. Lembra lá do cara que falou para o Eliseu? Lá no versículo 2. Falou, cara, isso não vai acontecer não. Nem se Deus construísse janela do céu, isso não ia acontecer. Olha o cara que o rei estava andando. Porque eu fico imaginando aquele reinado ali passando fome por conta desse cara aqui. Você sabe que quando tem um tomate podre dentro do pacote com os tomates bons, os outros estragam também, sim ou não? O rei estava se apoiando nesse cara. Olha os conselhos dele. E eu te pergunto, em quem você está se apoiando? Quem você tem andado junto? Nós precisamos saber, sabia, queridos? Procurar pessoas que são abençoadas. Em que área você precisa de ajuda? Na área financeira? Ande com quem sabe planejar, ande com quem sabe trabalhar, ande com quem sabe do negócio. Você quer andar, você quer ter a bênção no seu casamento? Então anda com quem tem um casamento estruturado, com quem tem ali realmente a aliança real e sobrenatural. E assim sucessivamente. Quem está me entendendo aí? Em nome de Jesus. Então continua no texto aqui, volta para cá. Ele continua lá, olha, em que o rei se apoiara, mas o povo o atropelou na porta. E o que aconteceu com ele? Morreu. Como falou quem? O homem de Deus que falou quando o rei descera a ele. Olha só. Ele profetizou, sim ou não? Olha lá no versículo 2. No finalzinho lá, né, fala, porém o capitão de cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus, ainda que Deus fizesse a janela do céu, poderia suceder isso? Disse o profeta, eis que tu o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. O povo estava saindo correndo para pegar as coisas lá, para comer, eles estavam passando fome. O que aconteceu com o cara? Morreu. Eu quero te dizer uma coisa, se nós continuarmos andando com as pessoas erradas, falando com pessoas erradas, abrindo o coração com as pessoas erradas, o povo vai passar e você vai estar lá com essa pessoa errada. E nós podemos morrer também. Quem está me entendendo aqui? Cuidado, querido. Cuidado com as pessoas erradas. Cuidado na mesa que você senta. Cuidado com aquilo que você está ouvindo. E... gente, teve a ministração aqui da pastora Neila. Quem lembra da ministração dela? Falou sobre o quê? Fala assim, fofoqueiro. Cuidado com os fofoqueiros. Gente, cuidado com as pessoas erradas. Amém.
quando você souber aonde você quer chegar, para correr risco com segurança, em 10º lugar, meu Deus. Fala assim comigo, eu nunca vou duvidar da palavra de Deus. Por que o homem morreu? Que ele duvidou. Sim ou não? Vamos lá, versículo 18. Assim se cumpriu o que falara o homem de Deus ao rei. Amanhã a estas horas, mais ou menos, vender-se-ão 2 alqueires de cevada por 1 siclo e 1 flor de farinha por 1 siclo à porta de Samaria. Aquele capitão respondera ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janela no céu, poderia suceder isso segundo essa palavra? Dissera o profeta: eis que tu verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Assim lhe sucedeu, porque o povo o atropelou na porta e ele morreu. Por que ele morreu? Porque ele duvidou da palavra de quem? Do profeta? Não, da palavra de Deus. Não duvida, querido. Não duvida. Quando nós duvidamos, nós morremos. Morremos fisicamente, mas morremos principalmente espiritualmente. Quantas pessoas estão mortas porque não creram na palavra do Senhor? Quantas pessoas desistiram porque não creram na palavra do Senhor? Eu quero te dizer uma coisa, quem está perto de você te influencia sim. Sabe quando a mãe dava o conselho? Não anda com esse menino, não anda com essa menina. Deus muitas vezes tem falado para nós, querido, porque com quem a gente anda influencia até nas nossas decisões. Procure pessoas certas, procura, chama ela, vai atrás dela, mas que você não seja influenciado pelas pessoas erradas. Quem está me entendendo em nome de Jesus? Então procure o Senhor. Procure o Senhor, Ele quer te abençoar hoje, amém? Glória a Deus. Então nós precisamos o quê? Fala assim comigo, eu preciso servir a Deus e obedecê-lo incondicionalmente. Se falar 3 vezes é batizado no Espírito Santo, vai lá, rapidinho. Sabe por quê, querido? Porque crer e obedecer incondicionalmente, o que é obedecer dessa forma? É tudo. Não é 99,9%, é 100% sem olhar para trás e nem para os lados. Isso fala de correr risco. Quem tem essa coragem de obedecer? O que Deus tem te falado no seu coração? Que você precisa obedecer. O que Deus já te mostrou? Que você ainda não obedeceu, mas você sabe que precisa fazer. A sua fé em Deus vai confirmar. Assim como Ele falou lá com o profeta Eliseu, Ele quer falar com você hoje. Ele está falando com você hoje. Então começa a visualizar. Começa a visualizar o seu futuro. Começa a planejar, começa a se ver lá. Você não começa a se preparar quando você recebe. Para você receber, você precisa começar a se preparar agora. Sim ou não? Se você quer ser um médico, você já vai entrar dentro do hospital já cortando o povo lá, operando? O que você precisa fazer? Se preparar. E com Deus não é diferente, nós precisamos nos preparar. Porque muitos riscos não são necessários, mas outros precisam acontecer. E para isso acontecer, querido, muitas vezes precisa de amor, mas também precisa de renúncia. Ele só tem um propósito para mim e para você, sabe qual que é? Que nós o adoremos em espírito e em verdade. E dizer, Senhor, eis-me aqui, faça em mim a tua vontade, Senhor. Faça em mim o teu querer, Senhor. Eis-me aqui. Ele não quer olhar para o seu problema, para o seu pecado. Ele não está olhando para isso não, querido. Claro que Ele quer transformar, claro que Ele quer mudar. Mas Ele quer você em primeiro lugar. Quem está me entendendo aí? Mais um texto aí, Filipenses, capítulo 1, versículo 20 e 21. Eu quero dizer para você, amados, que mesmo que custe tudo, escolha servir a Ele. Custe tudo. O que te custa? O que tem valor para você? Fala, Senhor, aqui, eu entrego, Senhor. Faça a tua vontade, Senhor.
assim como Abraão fez, amém? Mas em Filipenses 1, 20 e 21 fala assim: segundo a minha ardente expectativa e esperança, de que em nada serei confundido antes, com toda ousadia, Cristo será, tanto agora, como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Porque para mim, o viver é Cristo. Mas e o morrer? É lucro. Os apóstolos pensavam isso. Outro dia eu estava aqui, né, conversando, ouvindo uma conversa a respeito disso. Eles entenderam tanto quem era Jesus, o que era Jesus, o que Jesus veio para fazer, que eles começaram a vender tudo, porque eles tinham certeza que Jesus ia chegar naquele tempo, naquela hora. E eles começavam a repartir, falaram: não me importa, não me importa, eis minha vida aqui, se eu viver ou morrer, porque a morte é lucro, porque eu sei para onde eu vou. Arrisque, querido, arrisca confiar nele, arrisca viver. Essa semana faça um compromisso com ele. Fala: Senhor, essa semana eu vou tirar o melhor tempo para o Senhor. Faça o compromisso de orar, de ler a palavra. E no final da semana, veja como você vai estar. Veja como foi a sua semana. Começa a falar para ele. Começa a fazer mesmo isso com o Senhor. Quem está me entendendo aí? Tenha fé. Tenha fé. Tenha atitude, sabe de quem? De Josué. Quem sabe a história de Josué? Josué, que era ali, né, o discípulo de Moisés. Moisés, ele foi, né, morto, ele não entrou na terra prometida, mas Josué, ele teve que ter convicção da sua conquista. Ele falou: Senhor, como? Moisés que abriu o mar. O que Deus fez? Cumpriu os milagres também na vida de Josué. Ele abriu o Jordão, o povo passou a seco. Sim ou não? Então lê lá, você vai ver. Olha lá em Números, só para a gente terminar, gente, calma, muita calma nessa hora. Números, capítulo 13, versículo 30. 13, 30, que fala o seguinte: então Caleb fez o povo o quê? Calar perante Moisés. Eles entraram lá na terra onde era para ser a terra prometida. O que tinha lá? Gigante. O que tinha lá? Inimigo. O que o povo fez? Os outros 12 falou: não vamos não, estou com medo, não vai dar certo, não vai acontecer. O que Caleb fez aqui, que ele falou? Fez o povo? Eu fico imaginando agora. Paloma: cala a boca todo mundo aí, porque agora eu vou falar. Subamos, tomemos a terra, ela é nossa, a vitória é nossa. Tudo que o Senhor fez e Ele prometeu é meu, é seu. Foi isso que Caleb estava falando aqui. É certo que venceremos. O Senhor está falando para você. É certo que você vai vencer. Ele já disse, Ele já terminou. E agora, o que você vai fazer com isso? Vai guardar na gaveta? Vai guardar no bolso? Querido, é certo que nós venceremos. Eia, subamos, conquistemos a nossa casa, a nossa família, o trabalho, a vida financeira, mineiros para o Senhor Jesus, porque tudo isso vai acontecer. Não é para você guardar lá no seu cofre, não, é para você repartir com quem precisa. Maranata, Senhor Jesus, volta logo, amém? Fica de pé em nome de Jesus. Fala comigo assim: fé e coragem.